Olá a todos, olá a todas. Shalom. Como eu tô fora de São Paulo e eu não sei como é que vai ser a internet do meio do deserto, eu achei melhor deixar pré-gravado um vídeo para ter certeza que a gente ia poder conversar um pouquinho sobre a Parashá Shemini. Vocês sabem que normalmente a gente faz nossas lives ao vivo, às segundas, 12h30, para falar de Torá, e às quartas, 12h30, para falar sobre o Zohar. Hoje a gente está assistindo uma gravação. Eu deixei o mesmo horário para essa gravação ser liberada no YouTube, mas nós não estamos falando ao vivo nessa semana e na próxima semana, mas depois, a partir do meio de abril, a gente volta a se ver ao vivo e aí a gente mata a saudade. Vamos aproveitar Parashá Shemini e vamos fazer uma imersão em nós mesmos. Então, enquanto a gente canta um Nigun, Nigun é uma canção sem palavras, porque as palavras, elas levam a gente para o conceito. Quando a gente conceitua, quando a gente coloca uma experiência em palavras, quando a gente descreve, quando a gente analisa, a gente deixa muito desperto o nosso lado racional, porque a gente tenta entender o que está sendo dito. Mas a alma é anterior às palavras, porque ela é anterior ao conceito, porque ela é anterior ao tempo e ao espaço, porque ela é anterior à finitude, porque ela é anterior à dualidade. A alma está em constante contato com a unidade. O importante é a gente aprender a ouvir esse contato. Já que Deus é infinito, Ele está sempre infinitamente disponível para a gente. O que vai definir é o quanto a gente percebe essa nossa conexão com Deus, porque ela está sempre aí. Essa conexão é a própria vida. Então, sem mais delongas, deixa isso ressoar na sua alma, acessa a sua alma agora, que isso vai ajudar muito a gente no nosso estudo, e a gente nesse estudo vai ver o quanto é importante a gente estar conectado com a alma. Hai dai dai arai dai, hai arai dai dai dai, hai ai ai arai dai, hai ai ai dirigdai, oi 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 oi, hai ai ai ai, hai ai 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 ai. Ai 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 ararai rai rai ararai yam bam bam yam bam bam yam bam 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 ya bam 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 ya bam bam ba ba ba. Yam bam bam, yam bam bam, yam bam 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 bam, yam bam bam bam, yam bam bam yagadadai. Ay 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 ay. Ai 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 ai, oi 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 oi, oi 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 oi, oi 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 oi, oi 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 oi, ai 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 ai, ai 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 ai, ai ai. Como vocês percebem, eu estou num lugar ótimo para se fazer itbodedut. Rav Nachman de Breslov falava, olha, a pessoa, se ela quer ficar sã, ela precisa pelo menos 1 hora por dia fazer itbodedut. Itbodedut é
ir na floresta, ir no bosque, conversar com as árvores, abrir seu coração, falar livremente, deixar um fluxo vir. Muita coisa que está guardada no coração, ou muitas dores que estão com a gente, são liberadas dessa maneira. É uma ferramenta incrível de autoconhecimento e também de conexão com Deus. Gente, vamos entender do que se trata a Parashá Shemini? Mas para a gente entender do que se trata a Parashá Shemini, vamos entender em que ponto da Torá a gente está. A leitura da Torá começa com Bereshit, primeiro livro da Torá, Bereshit, em português Gênesis, que vai falar Bereshit, no começo, no princípio, vai falar como se deu a criação do mundo. Mas não só a criação do mundo, né? Porque a criação do mundo ela é completada com o quê? Com a criação da humanidade. E aí a gente vê Adão e Eva, a saída do paraíso. É importante esse capítulo da saída do paraíso para a gente entender como é que volta, né? Ou pelo menos para a gente ter uma pista de como volta. Nahash, que é a serpente, tem a mesma gematria de Mashiach. Então, aquilo que nos fez sair tem alguma semelhança que a gente ainda não tem clareza qual que é, embora, quem sabe no estudo de hoje a gente consiga se aproximar um pouquinho mais. Tem alguma semelhança com aquilo com aquele que vai nos fazer voltar. Nahash, serpente, tem a mesma gematria de Mashiach, que é o Messias. Mas tem a nossa queda então do paraíso, a queda da unidade para a dualidade. Já na dualidade a gente vai ver Caim e Abel. A gente vai ver algo muito parecido com o que está acontecendo no Oriente Médio hoje em dia. Não basta para Caim se dedicar a Deus, não basta para Abel se dedicar a Deus, não basta para Abel cuidar de sua família, cuidar de suas coisas, fazer seus sacrifícios. Abel precisa também se preocupar em permanecer vivo, porque Caim ataca Abel de uma maneira covarde. Caim tem inveja. Caim não tolera Abel. E se Abel simplesmente cuidar de fazer oferendas para Deus de coração, isso é lindo. Mas chega Caim pelas costas e ataca, assim como a gente viu no Oriente Médio. Então, já logo no comecinho de Gênesis a gente vê que não basta a gente buscar Deus em cima da montanha, a gente ficar meditando, a gente ficar rezando. Desde Caim e Abel, a gente vê que a gente precisa fazer a nossa prática. E a nossa prática é organizar o mundo de uma maneira que seja viável, sim, adorar a Deus, sem ser morto por alguém que tem inveja disso. Bom, mas a história segue, né? A humanidade se perverte muito a ponto de Deus definir um recomeço. Então vem o dilúvio, estamos falando de Noé, e só a família de Noé, os animais que Noé levou para a arca e os peixes sobrevivem. Interessante que os peixes sobrevivem, porque o dilúvio foi água, né? E os peixes sobrevivem porque eles só nadam para frente, kadima. Indo para frente, a gente teve 10 gerações, né, entre Adão e Noé, e depois mais 10 gerações entre Noé e Abrão. A gente vai ter Abrão, Isaac e Jacó, os filhos de Israel, né, as 12 tribos que vão para o Egito, depois de José, e com isso acabou o primeiro livro da Torá. Então o primeiro livro da Torá falou da criação do mundo, da conclusão da criação do mundo com a criação. A conclusão ainda não concluiu, né? Está concluindo ainda. Mas essa narrativa inicial tem seu ápice com a criação do ser humano. E depois a gente vai ter, uma vez que o ser humano está criado, a gente vai ter essa primeira fase da humanidade que não deu muito certo,
que precisou começar de novo depois do dilúvio. Então, na real, nós somos filhos, somos descendentes de Noé e sua esposa, né? Até chegar em Abrão, que revela o monoteísmo pra gente, que ele nasceu numa sociedade que era pagã, idólatra, e aí Abraão vai começar a reunir em torno dele pessoas que aceitam um Deus único. E o filho de Abraão vai ser Isaac, o filho de Isaac vai ser Jacó. Jacó vai passar a se chamar Israel, justamente quando ele aprende a lidar com só sei que nada sei, quando ele aprende que para ele se relacionar com Deus, ele tem que abrir mão de racionalizar tudo. Os filhos de Jacó, depois de José, vão todos para o Egito, e assim está formado o povo de Israel. Basicamente, o primeiro livro falou da formação do mundo, a formação da humanidade e a formação de Israel. Começa o segundo livro, Êxodos em português, Shemot em hebraico. Como já diz o nome, Êxodos, vai falar do nosso êxodo, da saída do Egito. Deus nos tira do Egito. A gente começa o segundo livro de Shemot, fazendo meio que um censo, né? A Torá vai apresentar pra gente quem éramos na época, e logo vai surgir um faraó que já não era amigo de José, e esse faraó vai aos poucos escravizando a gente, e o primeiro ápice do livro de Shemot, de Êxodos, é a nossa saída do Egito. Deus tirando a gente do Egito. E então, se o primeiro livro falou da nossa formação, o segundo livro está falando, bom, agora que estamos formados, vamos aprender a ser livres. Saída do Egito é a nossa liberdade física, mas o que adianta ter liberdade física se a gente não sabe o que fazer com ela? O segundo ápice do livro de Êxodos é o quê? O recebimento da Torá. Vamos aprender como parar de pé no mundo. Vamos aprender como caminhar no mundo. Vamos aprender a cruzar um deserto. Vamos aprender a ser no mundo, porque dá para ser qualquer coisa. Dá para ser por qualquer coisa. Você pode tudo que dá, mas nem tudo convém. Dizer sim para o quê? Dizer não para o quê? Se a gente está em busca de Deus, se a gente está em busca de voltar para o paraíso, se a gente está em busca da terra prometida, não significa comer qualquer coisa, porque algumas coisas vão te fazer mal. Não significa comer a qualquer hora. Não significa comer a qualquer custo. Não significa fazer o que se quer a hora que se quer, porque isso chama libertinagem. Isso chama-se ser escravo do desejo. E ser escravo do desejo não tem nada a ver com liberdade. E o segundo livro está falando para a gente sobre liberdade. Primeiro Deus nos tira do Egito, nossa liberdade física. Depois a gente recebe a Torá. Agora a gente está aprendendo a caminhar, a gente aprende a lidar com a nossa liberdade. Mas fica faltando um grau de liberdade que aparece para a gente no final do livro de Êxodos, que é quando a gente constrói um Mishkan. É a liberdade de sermos nós mesmos. Como é que a gente tem essa liberdade de sermos nós mesmos? Construindo um Mishkan, uma morada para Deus entre nós. Deus fala para Moisés, diga ao povo que construa um Mishkan, um tabernáculo, um templo portátil, que eu viverei entre eles. Deus não fala, construa um Mishkan que eu viverei nele. Deus fala, construa um Mishkan que eu viverei entre eles. Agora, se você estuda Kabbalah, você sabe que Mishkan, uma morada para Deus, existe o Mishkan externo que a gente faz, que pode ser um tabernáculo, pode ser o templo, mas existe o Mishkan interno, que é um santuário no coração. Diga ao povo que construam um santuário no seu coração, que eu viverei entre eles. Em outras palavras, Deus não está dentro de um armário, de uma arca, de um lugar que a gente constrói. É claro, Ele também está lá. Mas a gente constrói um santuário externo para lembrar como se constrói um santuário interno. E Deus vai estar entre pessoas que têm um coração preparado para recebê-lo. Aliás, o que a gente estuda aqui é Kabbalah. Kabbalah vem de receber, vem de receber. A gente estuda aqui como receber Deus para poder compartilhar. Como receber amor, luz, prazer,
para poder compartilhar. Então o livro de Êxodo, basicamente, bem resumidamente, vai ensinar a gente essas 3 liberdades: a liberdade física, a saída do Egito, a liberdade de poder caminhar sem ser em vão, o recebimento da Torá, e a liberdade de sermos nós mesmos, a gente construindo um Mishkan, um bom coração. E assim termina o segundo livro da Torá, com a inauguração do nosso Mishkan, da morada de Deus entre nós. E aí a gente vai para o terceiro livro. Começou na semana passada. E a gente vai ver agora um pouquinho das 3 primeiras parshiot do terceiro livro, Sefer Vaikra. Já fomos criados como indivíduos e como povo. Já saímos dos nossos Egitos como indivíduo, como povo. Mas agora a gente precisa de um norte, de um direcionamento para a gente ir em direção à Terra Prometida. E esse direcionamento só acontece se a gente sabe conectar com Israel em nós. Se a gente tem um santuário interno. Porque Israel em nós é aquela instância nossa que busca Deus. Nossa, de qualquer pessoa, independente de sexo, raça, religião, idade, a gente tem uma instância dentro de nós chamada Israel. A gente tem nações do mundo dentro de nós também. As nações do mundo são nossos desejos mundanos. Não tem nada errado com os nossos desejos mundanos. As pessoas querem comer, as pessoas querem dormir, as pessoas querem ter relações maritais, as pessoas querem comprar coisas, as pessoas querem comer bem, as pessoas querem viajar. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Mas é que nem Adão e Eva quando saíram. É que nem Adão e Eva quando saíram do paraíso. Não tinha problema eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de vivenciarem o primeiro Shabat. Ou seja, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal só é um problema se a gente faz isso antes de vivenciar o primeiro Shabat. Antes de ter contato com o Eterno em nós. Antes de ouvir Israel, aquela centelha divina em nós. Isso significa, não tem problema, muito pelo contrário. É bom ter prazer nessa vida. Pode ser muito bom ganhar dinheiro nessa vida, principalmente se você souber depois usar. Principalmente se você ganhou de uma maneira que você mesmo sabe que foi honesta. Principalmente quando você se sente merecedor disso. É bom ir viajar, principalmente quando você aprende com isso, quando você tem uma boa vivência com isso. É bom a gente ter prazer com a pessoa que a gente ama. Tá tudo certo. E esses são prazeres mais mundanos. E o que é que tem então de errado? Olha, o que pode ter de errado é quando a gente fica perseguindo nossos prazeres mundanos antes de conectar com Deus em nós. A pessoa está com fome. Vamos dizer, um adolescente está com fome. Vamos colocar aí uns 18 anos nele. Ele já não é tão criança assim, né? Já fez bar mitzvah. Já é responsável espiritualmente por si mesmo. E esse adolescente chega na festa e tem um banquete cheio de sushi. Ele adora sushi e ele está com fome. Então ele fura a fila, pega o hashi de uma senhora de 70 anos que estava esperando na fila e se serve antes de todo mundo. Isso é sair do paraíso. Porque não tem nada errado dele ter fome, não tem nada errado dele comer sushi. Mas a hora que ele fura a fila e ele afana o hashi daquela senhora de 70 anos, ele está traindo a si mesmo. Ele pode até se achar muito espertinho,
mas tem uma instância dentro dele, existem valores dentro dele que talvez ele não tenha acessado ainda, que sabe que isso é errado, que não tem problema ele comer sushi, mas que aquela senhora estava na fila antes e ela tem 70 anos e ela é uma senhora, então faz muito mais sentido que ela coma antes. E seria maravilhoso se ele ajudasse ela, se ele pudesse servir ela. Agora, depois disso, qual o problema dele entrar na fila e comer sushi? E ter seus prazeres mundanos? Isso vale para tudo. Qual o problema de ganhar dinheiro? Desde que você faça isso de uma maneira íntegra. Porque quando a pessoa ganha dinheiro sem essa maneira ser íntegra, ela está dando um curto-circuito. Ela está se expulsando do paraíso. Ela está comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem ter vivenciado o primeiro Shabat. Que nem aquela famosa história do monge, né? O monge pede para os seus discípulos: olha, hoje o exercício de vocês é ir lá no templo e roubar a comida sem que ninguém veja. Roubem a comida do templo sem que ninguém veja. E os discípulos estranham muito, falam assim: como é que nosso mestre está pedindo isso pra gente? Mas eles vão mesmo assim. Um discípulo regressa e fala: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor me pediu. E o mestre fala: mas eu sou o mestre. Como é que você está me contradizendo? Como é que você está se negando? Não é assim que as coisas funcionam nesse mosteiro. Eu te pedi para fazer alguma coisa, eu sou seu mestre, eu sei o que você está fazendo. Você jurou uma obediência incondicional como parte do seu próprio crescimento espiritual? E o discípulo respondeu: mas é justamente essa a questão, mestre. Eu não quero desrespeitar esse juramento incondicional que eu fiz. E o mestre falou: gostaria de te ouvir mais então. E esse único discípulo que retornou, ele falou: mestre, quando o Senhor pediu que a gente roubasse a comida do templo, o Senhor pediu que roubasse sem que ninguém estivesse vendo. Pois é, se eu roubasse a comida do templo, eu estaria vendo. Mesmo que conscientemente a gente não perceba, quando a gente viola nossos próprios valores, inconscientemente a gente percebe. E isso acaba violando nossa integridade. Integridade é shalem. Isso acaba corrompendo nossa shalom, que é a nossa paz. A gente não dorme tranquilo à noite quando a gente come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de vivenciar o primeiro Shabat. Mas a gente tem shalom, a gente tem paz quando a gente tem shalem, que é a integridade. E a integridade começa com a gente respeitando nossa alma, respeitando a centelha divina que existe em nós. E assim a gente começa o terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. Como, uma vez que a gente construiu um Mishkan, que a gente construiu uma morada para Deus em nós, como que a gente lida com essa morada? E a Torá já começa trazendo essa resposta através do nome Korban, que é um dos muitos termos da Torá que foi traduzido de uma maneira incompleta, no mínimo. Korban significa se aproximar. Como a gente cuida do nosso templo interno, se aproximando de Deus. E como a gente se aproxima de Deus? São infinitas as maneiras. São infinitas as maneiras. Na época do templo, uma das maneiras era o quê? Fazendo sacrifícios. Na época depois da destruição do templo, uma outra maneira, qual que era? Uma outra maneira era a oração. Lembrando que oração em hebraico vem de leit palel. Tfilá vem de leit palel.
Leit palel, rezar, em hebraico é se rezar. Se rezar. Então, da mesma maneira que as oferendas no templo eram uma maneira de se aproximar de Deus, depois a gente foi aprendendo que a oração também é uma maneira de se aproximar de Deus. A meditação é uma maneira de se aproximar de Deus. O Shabat é uma maneira. As mitzvot são maneiras de se conectar a Deus. E para nós aqui, que estamos milênios depois estudando Kabbalah, o autoconhecimento é uma maneira de se aproximar de Deus. Por quê? Porque a essência do autoconhecimento é reconhecer Deus em você. Mente sana in corpore sano, uma mente sana, um corpo são. Eu sei, é uma expressão muito bonita. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, penso, logo existo, achei o máximo. Só que pode despistar a gente. Por quê? Porque penso, logo existe, parece que pensar é o que tem de mais sublime no ser humano, e não é. E não é. A intuição, a sabedoria, a nossa conexão com o divino, são instâncias nossas muito superiores à nossa racionalidade. Então é ótimo ter uma mente sã, ter um corpo são, aprender a trabalhar as emoções, isso tudo é maravilhoso. Mas autoconhecimento é conhecer o que tem de mais essencial em nós, que é a alma, que é essa centelha divina. E a gente vai ter em Vaikra, nessa paraxá da semana retrasada, a gente vai ter vários tipos de sacrifício, entre eles os sacrifícios de elevação e os sacrifícios feitos com pássaros. E os pássaros, quando a gente estuda o Zohar, a gente sabe que tem a ver com os arquétipos. Os pássaros, a gente sabe que tem a ver com aquilo que a gente não consegue pegar com as mãos. É diferente do sacrifício de um animal que está mais nesse plano terreno em que o nosso próprio animal existe. Um sacrifício de pássaros, a gente está falando de algo que voa, de algo que pode até nos remeter à natureza espiritual. E na semana de Shemini, a gente tem o oposto disso. A gente tem a proibição de se consumir carne de répteis. Se você sabe um pouco de Kabbalah, possivelmente você já tenha escutado o nome do nível mais básico da nossa alma, que é Nefesh. A alma tem vários níveis, pelo menos para efeito didático, embora eles estejam todos conectados. A gente chama o nível mais básico, que está ligado ao nosso sangue, de Nefesh. Agora, quando a gente come um animal, o que acontece? De alguma maneira, tudo que a gente come vai acabar influenciando na formação do nosso sangue. Então, quando a gente come um animal, isso pode influenciar na formação do nosso sangue. É por isso que quem come carne kasher come carne salgada, né? O sal ajuda a tirar o sangue da carne, justamente porque a gente não quer que o sangue, por exemplo, do boi influencie o nosso sangue. A gente não quer que a nefesh do boi influencie a nossa nefesh. A gente não quer que os hormônios do boi influenciem o nosso funcionamento. Mas bois a gente pode comer. O que a gente não pode comer são répteis. E na paraxá de Shemini, isso é proibido pra gente, comer répteis. Porque a gente não quer ser influenciado pela Neshama de seres rastejantes. O que são seres rastejantes? Olha, tem uma palestra muito bonita da Lúcia Helena Galvão em que ela destaca um trecho que me parece ser do livro O Fim de Montezuma, quando Montezuma já estava no final da sua liderança, porque seu povo todo já estava quase todo destruído pelos espanhóis que tinham vindo conquistar as Américas. Ele tem uma conversa que, se eu não me engano, é com o Francisco Pizarro. E se por acaso eu estiver enganado, a história vale do mesmo jeito.
E o Pizarro fala, mas Montezuma, todas as vezes a gente jogou muito sujo com vocês, eu admito. Todas as vezes a gente criou mentiras, a gente criou discórdia entre vocês. E vocês o tempo inteiro mantiveram a dignidade de vocês. Mas 1, 2, 3, 10 vezes a gente enganou vocês. A gente criou mentiras, a gente criou discórdia. Por que vocês não fizeram a mesma coisa que a gente? Por que, se vocês estavam sendo dizimados, por que vocês não fizeram a mesma coisa com a gente? Por que vocês também não usaram de artifícios rastejantes? E o Montezuma respondeu, ele falou, porque a gente quer manter a nossa terra. Mas se para manter a nossa terra a gente precisa deixar de ser humano, qual que é o sentido disso tudo? E hoje em dia a gente está vivendo algo muito diferente, graças a Deus, mas que tem algumas semelhanças. Aconteceram algumas barbaridades em Israel. Um grupo de pessoas que fala: queremos extinguir Israel e matar todos os judeus do mundo. Fizeram isso com o maior número de pessoas que eles puderam em 7 de outubro. Entraram lá, estupraram, arrancaram um bebê de barriga de mulher grávida, botaram um bebê em forno, mataram uma galera, um monte de inocente. Imagina, mataram uma senhora que era fundadora de uma ONG que educava palestinos. Proibiram palestinos de irem se tratar em Israel, porque Israel historicamente tratou muitos palestinos. Fizeram coisas realmente rastejantes. E a gente vê uma resposta de Israel, que continua sendo o exército mais ético do mundo, que tem um índice de baixas colaterais, que são sempre tristérrimas, muito mais baixo que qualquer exemplo de guerra urbana que a gente já tenha tido na história da humanidade. O único exército do mundo que avisa com antecedência aonde vai atacar, mesmo que seu inimigo literalmente rasteje, porque seu inimigo se esconde embaixo da terra, embaixo de hospitais, embaixo de escolas de crianças. Mas está proibido pra gente comer carne de réptil. A gente não quer rastejar nesse mundo. A gente não quer também morrer nas mãos de Caim. Como Abel vai se proteger para continuar adorando a Deus, sendo que existe Caim ainda na humanidade? Como lutar com um grupo que age como um réptil e que declaradamente fala que o objetivo deles não é fazer o seu povo prosperar, mas o objetivo deles é aniquilar um outro povo? É coisa réptil. Como é que se luta? Como é que Abel se protege de Caim sem se tornar tão réptil quanto Caim? Como é que Israel se protege do Hamas sem se tornar tão réptil quanto o Hamas? Essa é uma questão que já está na Torá desde o primeiro livro. E aqui estamos nós, dando sequência à história da humanidade, ainda tentando aprender a lidar com o Hamas com a mesma dignidade de Montezuma, mas sem ser extinto, assim como Abel foi extinto por Caim e Montezuma por Pizarro. Nesse sentido,